Olá, que tal? O vídeo de hoje, depois de mais de um ano sem fazer, é da série Senta que lá vem história. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre a Guerra Civil Espanhola, que foi um tema que eu trabalhei na minha monografia na Faculdade de História e que, inclusive, no último vídeo que eu fiz aqui sobre Guernica, eu comentei que eu iria fazer um vídeo sobre a Guerra Civil Espanhola. Demorou um pouco mais do que eu esperava, mas aqui está. Antes de começar a falar o que foi o conflito espanhol, quero saber de você. Você já ouviu falar da Guerra Civil Espanhola? Você estudou a Guerra Civil Espanhola na escola? Resumindo, a Guerra Civil Espanhola foi um confronto que assolou a Espanha entre os anos de 1936 e 1939 e marcou a Europa no período entre guerras. Porque, se você se lembra, a Primeira Guerra Mundial termina em 1918 e a Segunda Guerra Mundial começa em 1939. Mas o que foi esse conflito, afinal de contas? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mais especificamente para 1931, quando tem início a Segunda República Espanhola. Naquele momento, então, o governo republicano dá início a uma série de reformas que tocam em pontos como religião, forças armadas, reforma agrária e autonomia regional. E foi o avanço desse programa de reformas que favoreceu a aliança entre grandes proprietários de terras e militares que se viam prejudicados por tais medidas. Essa aliança também contava com o apoio de parte da Igreja Católica, que se incomodava com a política laicista do Estado. Então, o governo republicano, que naquele momento tinha característica progressista, vai se deparar com a oposição desses três setores durante toda a sua existência: os grandes proprietários de terra, os militares e a Igreja Católica. E assim vai até as eleições de 1933, quando as forças de direita se uniram e saíram vitoriosas. Então, em 33, na Espanha, a gente tem a vitória das forças conservadoras. E como consequência disso, as reformas foram freadas. Em 34, a gente tem um episódio que ele vai ajudar a construir um pouco do que vai se desenrolar em 36, que é a inserção de conservadores mais radicais no Conselho de Ministros. E essa inclusão desses políticos conservadores mais radicais vai levar a uma onda de protestos na Espanha que vai ficar conhecida como a Revolução de Outubro de 34, puxada muito pelos grupos de esquerda. E na maior parte do país, essas manifestações, esses protestos, vão ser rapidamente controlados, com exceção do caso asturiano. Lá nas Astúrias, os combates se deram de forma mais intensa, inclusive no que tange à repressão. A repressão foi mais violenta, mais sangrenta, e foi levada a cabo pelo general Francisco Franco, que usou tudo o que havia aprendido com a Guerra de Marrocos. No final das contas, esse movimento de outubro de 34 não foi vantajoso para nenhum dos lados. Por quê? Porque a esquerda teve membros importantes que foram presos pela colaboração e participação na revolta. E embora o governo conservador tenha saído vitorioso porque conseguiu reprimir as manifestações, os protestos, ele sai enfraquecido. E ao longo de 1935 vão crescendo os problemas internos nessa aliança radical conservadora e vai se somar a isso escândalos de corrupção. Após esses acontecimentos de outubro, então, a esquerda ela tem que se reorganizar. Para as eleições de 36, então, a esquerda se organiza numa coalizão que integra diferentes grupos, todos com orientação progressista, a Frente Popular. Essa união de diferentes grupos, além de seguir uma ideia que passou a ser defendida pela Comintern e que foi posta em prática pelo Partido Comunista de diferentes países em diferentes ocasiões, também refletia um pouco do que a esquerda espanhola havia aprendido com as eleições de 33, quando ela perdeu para uma direita que estava unida. Para as eleições de 36, então, a gente tem aqui a sensação de que o jogo havia virado, os papéis se inverteram. A esquerda chega unida em torno da Frente Popular, ainda que com algumas disputas e desentendimentos internos. Sempre que você junta um grupo de pessoas, você está fadado a isso acontecer. Enquanto era a vez da direita,
chegar desunida e também desgastada pelos anos de governo. E é nesse cenário, então, que em 36 a gente tem a vitória da Frente Popular. E com essa vitória, como vocês podem imaginar, a gente tem um retorno do projeto reformista que havia sido iniciado lá em 1931. E também, como consequência disso, como vocês podem imaginar, a gente tem a volta da insatisfação daqueles grupos que se viam prejudicados por tais reformas. Só que dessa vez esse descontentamento vai levar esses grupos a conspirarem um golpe. O golpe foi orquestrado por militares com diferentes perfis ideológicos, mas que, em comum, não gostavam do governo republicano. Vale dizer que parte do exército republicano se manteve fiel ao governo que havia sido eleito. E também, assim como aconteceu em muitos países, o Brasil, por exemplo, os militares golpistas tiveram apoio de outros setores da sociedade. O levante teve início, então, no dia 17 de julho de 1936, mas ele não saiu conforme o planejado pelos militares. Eles desejavam e planejaram para que o golpe fosse uma ação rápida e sangrenta que permitisse que eles chegassem ao poder em 1 ou 2 semanas. Era o que eles estavam calculando. Mas esse planejamento foi frustrado porque aconteceu algo que eles não esperavam, não puderam prever, que foi um forte movimento de resistência popular que impediu que eles tivessem sucesso em cidades como Madrid e Barcelona, o que fez com que o governo republicano conseguisse resistir por mais tempo. Dessa forma, como eu disse, o que foi planejado para ser rápido e durar no máximo 2 semanas acabou se convertendo num conflito de quase 3 anos e que dividiu os espanhóis entre os republicanos, que apoiavam o governo da Frente Popular, que havia sido eleito, e os chamados nacionais, que apoiavam o outro lado. Muitas vezes também você vai encontrar nomenclatura, ao invés de nacionais, como nacionalistas. Eu adoto chamar de nacionais porque nacionalistas podem ser confundidos com grupos, por exemplo, que são favoráveis à separação da Catalunha, da Galícia ou do País Basco. E, no caso, esses separatistas ficaram do lado do governo republicano e não do lado do bando nacional. O conflito, então, ele se arrasta de julho de 36 até abril de 39. E por mais que a gente trate a Guerra Civil como um conflito isolado ali na Espanha, houve sim participação internacional nesse conflito. Um dos lados de uma forma mais intensa que do outro. Lembra lá em 34, quando eu falei da figura do general Francisco Franco, que surge naquela rebelião das Astúrias para reprimir a manifestação popular? Então, ele faz parte, é um dos integrantes do golpe levado a cabo em 36 e por uma série de questões, que aqui ficaria muito grande o vídeo, por episódios que acontecem de acidentes com pessoas que estavam acima dele, ele acaba virando o líder desse movimento. Então, Franco contou com o apoio da Alemanha nazista e da Itália fascista. Então, do bando nacional, sempre houve uma participação de outros países no confronto, o que fez com que a Frente Popular, o governo republicano, buscasse nas democracias, nas potências democráticas ocidentais, uma tentativa de ajuda. Então, pede ajuda à França e pede ajuda ao Reino Unido. Só que esses 2 países não tinham interesse em intervir nesse conflito, argumentando que a interferência deles, a intervenção deles no conflito interno da Espanha podia gerar uma guerra mundial. Então eles fazem um pacto de não intervenção que, no fim das contas, é só para inglês ver, porque a Alemanha e a Itália continuaram apoiando o bando nacional. A França, durante um tempo,
tentou ajudar o governo republicano, mas no final das contas, o governo republicano, o governo da Frente Popular, contou mesmo com o apoio da União Soviética e do México também, e de voluntários das brigadas internacionais, que foram pessoas que se disponibilizaram aí à Espanha a lutar ao lado dos republicanos. E aqui, para puxar um outro gancho, um dos episódios mais conhecidos da Guerra Civil Espanhola é justamente Guernica, o bombardeio à cidade de Guernica, que é o que inspira Picasso a pintar o quadro do mesmo nome, em que eu contei mais no vídeo que está aparecendo aqui. Depois de muito resistir, em abril de 1939, chega ao fim a Guerra Civil Espanhola com a vitória do Bando Nacional, com a vitória do general Francisco Franco, que dá início à ditadura franquista e que vai durar até 1975, até a sua morte. E poucos meses depois da vitória de Franco, tem início a Segunda Guerra Mundial. As marcas da Guerra Civil Espanhola e da ditadura franquista estão presentes na sociedade espanhola até hoje.